Mais um minutinho para a turma chegar. Então, bom, chegaram. Então, a gente estava falando aqui das áreas, eu estava colocando ali, buscando a ajuda do Marcelino pela seguinte questão. O Recreio dos Bandeirantes tem essa particularidade de apartamentos com algumas varandas que parece que extrapolam e elas, né, se sobressaem em relação à própria área interna. Então, um exemplo desse meu sogro, parece que a área de varanda dele é similar à área que ele tem interna ali, de quartos e salas, etc. Isso é uma, beleza, é uma necessidade, um interesse, né, enquanto produto imobiliário, né, para uma parte aí dos cariocas que querem ter uma varanda bacana. Ele procurou um imóvel com essa configuração na hora de comprar. Mas a questão é, isso tem implicações, né, em relação à área computável e não computável, isso traz implicações em relação ao quanto de impostos serão pagos ali para o incorporador, para que se priorize uma varanda, uma área aberta, em detrimento de uma área fechada? Ah, qual a tua Na opinião? realidade, não, na realidade, assim, você tem que, na composição de cada uma das áreas, o tipo de área, você tem implicação, o reflexo desse tamanho da varanda. Então, eu não conheço a legislação específica do Recreio, Luiz, mas naquela região da Vila, que foi uma que a gente estudou um pouco, Sim, na, na, na consideração da área computável, da área, né, que compõe, que estabelece o limite de utilização do terreno, do potencial do terreno, né? naquela área você só considera 50% da área de varanda, se ela tiver em projeção ao prédio, se ela não tiver interna ao prédio, se ela for projeção externa, tá certo? Sim, Aquelas varandas encaixadas que ela está dentro do recorte da fachada, ela não sai do recorte da fachada, ela é 100% considerada. Mas se ela sobressai, se ela sai da projeção do limite do prédio, da edificação, né, você tem que considerar 50% dessa área na composição, na montagem, no cálculo da área computável, na área, né, que você vai. Na área privativa, ela impacta 100%, ou seja, ela 100%. faz parte do custo, porque a área privativa é a área que você usa para a venda, né, para você calcular a venda. E, obviamente, que na área equivalente também, o custo dela é levado em consideração, 100%. Entendi. Então, Não sei se eu expliquei. na Mas questão isso ali, depende da legislação de cada um perfeito. desse zoneamento. Eu Entendeu? até Tem que olhar coloquei, os é, eu até coloquei um exemplo aqui de uma outra, não é nem do Rio de Janeiro, achei na internet só para ilustrar aqui, mas esse aqui acho que é de Curitiba. A prefeito de verificação da taxa de ocupação não serão considerados os seguintes elementos, né? Sacadas, balcões, varandas e tal, de uso exclusivo até o limite de 10 metros quadrados por unidade imobiliária, que faz uma referência de metragem quadrada. No caso aí da Pois é, legislação que norteou o desenvolvimento lá da Vila Olímpica, foi 50% da área, né? Então tem que olhar cada situação ali para ver como isso se enquadra em relação, em relação à questão da exatamente. ocupação do terreno. Você tem que Isso observar. aí. Então, no produtinho de vocês ali, isso é um aspecto importante, estarem dando uma olhada, encontrar essa informação na lei ou eventualmente algum decreto que acompanha a lei para poder fazer, para poder calcular né, as áreas de vocês e saber se elas estão aderentes àquilo ao máximo permitido, eventualmente, ali pela taxa de ocupação colocada ali pelo município através das leis vigentes. Tá certo? Então, sempre olhar, nunca se perder em relação a essa área de ocupação. Então, assim, o que eu computo quanto área de ocupação? É um ponto importante também a estar observar. Nesse caso aqui de Curitiba, ela coloca lá, sacadas, os postos de elevadores não são computados, as varandas até 10 metros quadrados não são computados. Tem outro documento que vai um pouco mais além aqui, nesse documento aqui, ela fala, serão consideradas como áreas não computáveis. A superfície ocupada por escadas de segurança, pressurizadas, enclausuradas, à prova de fumaça ou protegidas em todos os pavimentos. O que mais aqui? Todas as áreas edificadas destinadas ao gerenciamento, conforto, demais técnica, posto de elevador, casa de máquina, casa de bombas, né, o barrilete lá e tal, central de ar-condicionado. Então, essas áreas são áreas que eu estou construindo, obviamente, mas que eu vou descontar ali na hora de tentar verificar essa aderência ali do meu projeto em relação se eu estou atingindo, eu estou superando ou não, como é que eu estou em relação à minha taxa de ocupação. Então, vocês precisam dessa informação para poder fazer o cheque ali, sendo que em relação ao produto de vocês. Então, para cada, né,
para cada bairro ali, dar uma olhada específica, porque isso pode ter alguma variação. Vocês entenderam o que a gente está falando aqui? De fazer o levantamento das áreas para tentar verificar, né, se vocês estão respeitando a taxa de ocupação. Porque se a gente não fala isso, o que vai acontecer? Vocês pegam um prédio lá, por exemplo, pegou um prédio, uma projeção, né, da torre de vocês. Nessa projeção tem, por exemplo, lá uma área que são os elevadores, que é a escada pressurizada. E se a norma do Rio de Janeiro, se as leis foram parecidas com essa lei de Curitiba aqui, essa área dessa escada pressurizada, desse posto de elevador, você pode descontar ela da tua área. E, eventualmente, trabalhar o teu projeto de outra maneira, não ter essa restrição. Tá claro isso que a gente está falando aqui? Para vocês estarem atentos. Pessoal, se manifestem aí. Alguém tem dúvida em relação Sim, a isso aqui? professor. Tá tranquilo? Então, eu coloquei esses 2 slidezinhos aqui nesse documento só para chamar a atenção disso. Né? Tem essa questão da área computável e área não computável, que é uma outra terminologia que aparece aqui. Área computável e área não computável. Computável e não computável relacionada a quê? Relacionada à taxa de ocupação, né? Prevista pelas leis e que varia em função de região para região, de área, né, de bairro a bairro, de rua a rua, sei lá. Tá? Ok? Você quer desenvolver com eles a questão da área equivalente aqui, Marcelino? Pode, vamos para Tá? frente. Então, só volta lá, Luiz. Volta naquele anterior. Só para a gente fixar aqui, para ser bem rápido, a norma lá atrás estabeleceu, regulou, vamos dizer assim, e definiu as áreas que compõem a aprovação, né, o registro de incorporação dos empreendimentos imobiliários. E aqui a gente listou algumas delas, né? Privativa total, que é obviamente a somatória das privativas. Muito cheio? Desculpe. Não, o pessoal não coloca no mudo aqui, aí deixa eu só deixar todo mundo mudo aqui, que eles extraem. Então, voltando aqui, né? A área privativa total, que é o somatório de todas as áreas privativas. Área de uso comum, que é a área em empreendimentos onde você tem um compartilhamento de áreas. Então, por exemplo, na edificação, você tem escadas, elevadores, enfim. Parte dessas áreas, garagem, circulação de garagem, etc., que compõem a área de uso comum na hora do cálculo da área definitiva. A área real, que é efetivamente a área total, né, das unidades e o somatório delas, e a área equivalente. O que importa aqui para a gente é se fixar na área privativa e na privativa total, no caso de edificações, e na área equivalente. A área privativa é a área que normalmente é usada na avaliação do valor de venda das unidades habitacionais. E a área equivalente é a área que o CUB usa para o cálculo dos seus custos de referência, que a gente vai usar, se estiver usando o CUB, vai usar para calcular o custo, parte do custo direto, como a gente viu lá naquela fórmula que foi mostrada anteriormente. Tá certo? Pode passar, Luiz. Então, aqui vem a definição da área equivalente de construção. É uma área virtual cujo custo de construção é equivalente ao custo de respectiva área real, utilizada quando esse custo é diferente do custo unitário básico da construção, adotado como referência. Pode ser, conforme o caso, maior ou menor do que a área correspondente. Ou é a somatória das áreas a construir ponderadas por um fator em função do custo de cada ambiente. Então, na realidade, essa área equivalente ela é calculada a partir da comparação de projetos distintos, fazendo uma ponderação em relação ao custo que cada ambiente contribui no custo total da unidade. Então, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que o custo de uma sala, por exemplo, é maior ou menor do que o custo de um banheiro? Quem é que pode me responder? Menor. Por quê? O banheiro é maior, né? Do banheiro é maior. Por quê? O banheiro é maior. Porque precisa de mais coisas, instalações hidráulicas, instalações elétricas, a parte sanitária, né? Perfeito. É Porque isso aí. tem uma área menor, né?
a área do banheiro é menor e tem mais coisas, como ele falou, né? Então, se você olhar o peso dessa área, o peso, né, da área do banheiro, ela é maior porque, além de serem normalmente áreas menores, normalmente ela carrega equipamentos diferentes da área de uma sala de um quarto, por exemplo, como ele falou, instalação elétrica, instalação hidráulica, né? Acabamentos diferentes e provavelmente em alguns casos mais caros em paredes, etc. Além de toda a parte de infraestrutura, também os acabamentos. Então, essa ponderação é feita para que você possa usar uma referência de área única, né, no cálculo de projetos, de projetos, no qual do custo de projetos novos. Então, a gente usa isso bastante, tanto usando o CUB como referência, como também usando referências de cada empresa, para que a gente, ao se deparar com um projeto novo e tendo a experiência ou a referência do CUB, possa rapidamente fazer um cálculo paramétrico do custo de um novo empreendimento. Tá? Vamos descer um pouquinho, Luiz? Aí tem um exemplo, só para justificar isso que a gente está dizendo. Então, se a gente construiu esse primeiro edifício há algum tempo atrás, desculpe, você vai ver que a área do pavimento tipo tem 5.000 metros quadrados, com um custo relativo de R$500 um metro quadrado. E a área do pavimento de garagem, que tem 1.000 metros quadrados, com um custo relativo de 350. Obviamente que a área de garagem, dependendo do tipo de garagem, obviamente, ela é um pouco mais barato do que o custo do área do pavimento tipo. Todo mundo entende esse conceito de pavimento tipo? Alguém não sabe o que é o pavimento tipo? Entendemos. Tá, então vamos lá. Então, o custo total dessa construção, desse prédio, dessa edificação, é 5.000 metros quadrados do pavimento tipo. Veja o custo dele, mais 1.000 metros quadrados vezes o custo dele, o que dá um custo total de 2.850.000, né? Se eu divido essa área, esse custo, pela área total da edificação, 6.000 metros quadrados, que é a área real da edificação, vai me trazer um custo de R$475 por metro quadrado. Se eu estou aí agora usando essa referência de R$475 por metro quadrado para calcular o custo de um novo prédio que tem mais ou menos as mesmas características, mas vocês vão ver que as áreas desse novo edifício mudam. Então, o pavimento tipo aqui agora tem 500 metros quadrados, 4.500 metros quadrados, e a área de garagem 1.500 metros quadrados. E se eu uso o mesmo custo relativo do custo do pavimento tipo e do custo do pavimento de garagem, porque os prédios são semelhantes, eu vou chegar a um custo unitário de 462,50 metros quadrados. Obviamente que, como meu custo do pavimento, minha área do pavimento tipo diminuiu em relação à área do pavimento de garagem, o custo total dividido pela área total vai ser unitário, né? Vai ser menor do que o custo do outro prédio. Então, para poder a gente usar uma referência antiga em novos empreendimentos, a gente vai estabelecer um peso. Você pode mudar o slide, Luiz? A gente vai mudar o slide e vai fazer a seguinte referência. Vou fazer uma conta para ver quanto o custo de garagem representa do custo do pavimento tipo, que é o ponderador. Então, o custo do pavimento tipo, o custo de garagem sobre o custo do pavimento tipo representa 70%. E vou usar esse ponderador para ponderar a área do custo, a área do pavimento de garagem. E, com isso, eu posso usar o custo do pavimento tipo para calcular novos empreendimentos, porque como eu estou usando um ponderador para poder compensar a diferença de custo, a gente pode usar uma única referência, já que os prédios, as edificações são semelhantes, a gente pode usar uma única referência no cálculo do custo do custo de construção, né? Então, nesse caso, nesse exemplo, o ponderador é 0,7, ele reduz a área da garagem para 700 metros quadrados, e quando eu uso o custo de construção do pavimento tipo, eu obtenho os mesmos valores usando o ponderador.
Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Professor, eu ainda não entendi muito bem a vantagem de usar esse ponderador. É, vamos fazer o seguinte raciocínio. Como é que você chama? Pedro, né, Pedro? Isso. Pedro, vamos supor que você trabalhe numa empresa e essa empresa faça casas populares, tá? Em uma casa popular você tem sala, tem quarto, tem cozinha, tem banheiro, como em qualquer casa. E o custo de cada área dessa, ela tem um peso diferente. E aí o dono da empresa, o empreendedor, lhe trouxe o desafio de você, baseado nas referências de custo que você tem na sua empresa, dos projetos anteriores, ele quer calcular o custo de um novo empreendimento antes de lançar esse empreendimento. Ele precisa dessa referência para tomar a decisão se vai lançar o empreendimento ou não. Se você... vamos voltar lá, Luiz, você, e como referência, não é nisso aí. Como referência, você tem o custo total do empreendimento. Olha, o empreendimento XYZ custou 2.850.000 reais e a área construída dele total, a área, né, total de construção foi de 6.000 metros quadrados. Se você pegar esse custo de R$ 475 reais por metro quadrado, sem fazer nenhuma ponderação em função do peso que cada área que compõe a edificação carrega na hora do cálculo do custo de construção e multiplicar pela área do novo prédio, você vai ter, porque a área do novo prédio, do edifício de baixo, você está vendo que a área total é a mesma, que diminuiu 500 metros quadrados no edifício no pavimento tipo e aumentou 500 metros quadrados na área de garagem. Se eu pegar esses R$ 475 reais no metro quadrado, que é a minha referência de custo, né, do edifício anterior que eu fiz, e multiplicar pela área do mesmo total de 6.000 metros quadrados, eu vou ter como custo de construção o mesmo custo que eu tinha antes. Só que, nesse caso, a garagem aumentou de tamanho, ela tem um custo menor. Se eu não usar esse ponderador para fazer esse equilíbrio entre custo daquela região, daquela área, da sala contra o banheiro, da garagem contra o pavimento tipo, eu vou trazer o mesmo custo que eu tinha na edificação anterior. E eu vou estar incorrendo no erro, porque eu sei que esse custo dessa nova obra vai ser menor, porque eu tenho mais garagem e menos pavimento tipo. Fez sentido para você? Quando eu Fez faço sim. a ponderação usando o 0,7 de redução da garagem e usando como referência o custo do pavimento do tipo, eu reequilibro isso porque eu usei o ponderador. Entendido, Ok? professor. Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Bom, então, portanto, se dois edifícios de mesmo padrão têm o mesmo custo unitário de área equivalente, facilita a estimativa de comparação. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente usa o CUBE. O CUBE é um projeto referência que a gente tem o domínio do custo, e aí a gente pode usar essa referência para calcular, fazer avaliações de novos empreendimentos baseado naquela informação do CUBE, que é atualizado mensalmente, né? Aí estão os projetos, o próximo slide são os projetos. Então, esses são os projetos padrões, alguns dos projetos padrões que a norma estabelece. Você, obviamente, se está trabalhando com edificação de alto padrão, você tem que procurar a referência do alto padrão. Você vai incorrer em erro, porque seu projeto não é exatamente igual ao projeto padrão, mas pelo menos você vai ter uma referência. E, obviamente, que com o tempo você adquire experiência suficiente para poder afinar mais essa referência, para que você possa trazer custos, referências mais precisos na hora de calcular o seu projeto, o custo do seu projeto, seu novo projeto. Tá? Ok? Marcelino, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
a questão de se trabalhar com mão de obra subcontratada ali no caso, ou contratadas ali, esses custos envolvidos no lucro entre as empresas, nas negociações ali, eu sou construtora, tenho uma mão de obra uma contratada que vai estar aqui para fazer meus principais serviços aqui, o lucro das empresas já está oferido, colocado nos custos de construção ali, quando se fala de CUB? Toda essa Não, parte, não, isso não, não tem nenhum. Ali é só custo. A composição desses preços aí é só custo. não entra, por exemplo, eu tenho que majorar em função, né, uma mão de obra e material. A mão de obra em si, a mão de obra no e cru ali. Ela pode estar onerada ou desonerada, conforme a opção que eu fizer ali, mas os Não lucros tem nenhum direto, né? não tem nenhum, né, colocado ali, né, nessa conta, né? Aí é só o custo direto, é o custo Só para o fazer direto. esse, o direto. Tá? A gente vai É o falar custo por para isso, a gente vai fazer essa falar unidade. isso, a gente vai falar já já aqui dos indiretos também. Mas aqui só uma tabela que aparece de referência, né? Como você estava falando. Isso aí é uma tabela que a gente essas duas colunas, residencial e comercial corporativo, eram os ponderadores que a gente usava na Odebrecht para os empreendimentos da Odebrecht. Enquanto que na última, onde está escrito NBR, são os ponderadores que a norma estabelece. É só uma referência para o pessoal ter aí. Obviamente, que o padrão residencial aí é o alto padrão, assim como o comercial, porque a gente trabalhava sempre com empreendimento de alto padrão. E aí vocês vão poder usar essa tabela aí disponibilizada nesse material para fazer as continhas, para chegar equivalente ao projeto ou empreendimento de vocês. Isso aí sempre cobrou deles no desenvolvimento do trabalho, Marcelo, não sei que você puxou aí Sim. de chegar a isso aí, né? Então vocês vão ter que chegar ali a uma área equivalente. Então, assim, quando a gente falou de quadros de área, vocês têm lá o projeto desenvolvido e tudo mais. Agora, por isso que era importante ter uma arquitetura mais ou menos, né, desenhada ali, não passar em branco pela arquitetura, pela disposição, principalmente no que diz respeito ao pavimento tipo, com os apartamentos ali. Em função dessa arquitetura do tipo, mais das outras demais áreas ali, vocês fazendo as ponderações devidas em relação à área e aos fatores que aparecem aqui, para chegar em cada qual aí a sua área equivalente para cada projeto, para ir buscar lá no CUB a estimativa, lá a referência em função do empreendimento de vocês e chegarem a um custo direto de construção, usando tais informações. Tá? Então tem esse, somando agora, caminhando no desenvolvimento aí do trabalho, do que tem que ser feito para a viabilidade, soma-se mais essa necessidade agora. Pegar o que vocês têm lá e chegarem ali, terminarem a área equivalente de construção para cada um dos seus respectivos produtos ali. Ok? Isso aqui é um complemento? Deixa eu ver se é um complemento. É. Uma coisa, não sei. Então é isso. O que nós temos aqui? Deixa eu... Aí apenas a origem, né? Isso. A origem para você estabelecer o custo paramétrico. Aqui, acho que... Aí, falando agora daquilo que não foi considerado, né? A gente já li para vocês anteriormente essa questão, né? Tem que se preocupar agora em como chegar a esses outros custos aí para cada, né, produto aí que vocês estão pensando. Então, eu havia falado sobre a questão de contingências, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide aqui, nos indiretos, né? Que se somam alguns, né? Uns exemplos que o Marcelo traz aí, quer comentar aí, Marcelo, dos indiretos da contingência? O custo indireto, na realidade, eu não sei se você já comentou com ele sobre isso, Luiz. Não, falei quase nada a respeito. É o custo acessório à construção, ou seja, o conceito de custo direto e indireto está muito voltado àquilo que você entrega ao cliente e o que você não entrega ao cliente. Então, você quando vai desenvolver um projeto, você constrói uma parede. Então, a parede você entrega ao cliente. Para construir a parede, você precisa de material, né, mão de obra para executar essa parede. Então, todos os custos envolvidos na construção da parede, a gente denomina como custo direto. Mas você precisa, para fazer a parede, você precisa do projeto, mas você não entrega o projeto ao cliente. Você precisa do engenheiro, você precisa de água, de energia, você precisa de comida para o operário, você precisa de transporte para o operário. Então, todos esses custos acessórios necessários para a construção da edificação ou da casa, ou seja lá do que for, da obra que for,
mas que não estão relacionados diretamente ao produto que você está entregando ao cliente, não está incorporado ao produto, ou não compõe o produto que você está entregando ao cliente, né? A gente considera como custo indireto. Então, o custo da equipe técnica, o custo do engenheiro, do estagiário, do mestre, do encarregado, custo de água, de energia, telefone, custo de transporte, de alimentação, de alguns equipamentos, etc. Tudo isso é custo indireto. E aí a gente, como referência, como referência, quando a gente sempre mencionava, quando a gente não informar, não participar para vocês, não entregar para você, não fornecer para vocês o valor do custo indireto, ou não dar condições de vocês calcularem o custo indireto, a gente pode estimar que o custo indireto é mais ou menos 25% do custo direto. Isso é só uma referência. Na hora de fazer uma conta rápida, de compor um custo rápido, você pode, depois de obtido o custo direto, que você tem elementos para poder calcular, que são os serviços que você está executando, você pode aplicar esse índice, esse percentual para estimar o custo indireto. Obviamente que isso não se aplica a todo tipo de obra. Quanto menor a obra, maior o custo indireto. Então, se você construir uma casa e for construir um prédio de 4 andares, provavelmente o seu custo direto vai ser relativamente o mesmo. Então, o custo indireto vai pesar mais na casa do que na construção de um prédio. Tá? E a contingência é um conceito de avaliação de risco para a qualidade da informação que você tem nesse momento. Então, como nesse momento você está trabalhando com, mal ou bem, um projeto básico, ou um projeto preliminar, um estudo preliminar de um projeto, que você não vai contratar todos os seus projetistas para fazer um estudo de um terreno. Então, como nesse momento a qualidade da informação, dos custos que você tem e as aproximações são muito grandes, a gente faz uma avaliação de risco e com essa avaliação de risco incrementa o custo que você tem de construção, direto mais indireto, em um determinado percentual, um determinado valor, para poder mitigar, para poder enfrentar qualquer desvio que você tenha no custo lá na frente, quando você desenvolver todos os projetos, quando você tiver todas as informações mais precisas sobre os seus projetos, para você mitigar, você reduzir as incertezas que nesse momento o seu projeto traz para o seu custo de construção, que vocês viram que é um percentual alto lá do custo que compõe, que é um percentual alto do custo do empreendimento. Quando vocês olham aquela tabela que o Luiz apresentou antes, a custo de construção representa ali da ordem de 45% a 50% do custo total do empreendimento. Então, qualquer desvio que você tenha no custo de construção, porque você não tinha qualidade suficiente de informação para precificar, né, para estabelecer o custo na hora de fazer a viabilidade do empreendimento, porque no final a decisão de investir ou não vai depender dos parâmetros que a viabilidade vai mostrar. A gente usa essa contingência para mitigar um pouco isso. Tá? Marcelino, alguma dúvida? Oi. Tem um outro ponto, a gente falou aqui, quando estava somando aqui os custos diretos, né? Falou ali, comentou-se daqueles custos que não compõem, que não participam do CUB. Para eles estimarem, você chegou a passar algum tipo de parâmetro para definir em função ali? Eu sei que também varia de um projeto para outro, você varia bastante, mas esse complemento para também não ter um custo direto mais vazio ali, impreciso, como complementar com aqueles que estão fora do CUB, no caso, para uma casa, para um predinho de 4 pavimentos, mais ou menos uma ideia? Você teria um parâmetro desse para poder... Aquilo não aparece... Ali, a minha sugestão aí, cara, para os projetos, eu sempre sugeri para a turma procurar referência com profissionais ou empresas que possam ajudar, porque ele varia muito. Então, você vai fazer uma casa, esse custo é um custo que não está incluído diretamente, né, no CUB, como, por exemplo, paisagismo, área social, muro. O muro não está incluído no CUB. Então, é você procurar trazer parâmetros para poder calcular esses itens. Estimar um percentual é muito complicado, porque isso varia muito, entendeu? Depende do tipo de solo, porque a fundação não está incluída, porque as contenções não estão incluídas, porque, enfim,
Se você está fazendo, como um dos alunos perguntou aí, essa infraestrutura para o empreendimento de Minha Casa Minha Vida, que tem rua, esse custo você tem que... Aí você tem que efetivamente procurar desenvolver um desenho, um projeto, alguma coisa, e conversar com profissionais que possam lhe dar essa referência. Eu não Tá, chutaria esse valor, tá. esse Então, percentual, pessoal, entendeu, Luiz? que fique colocado da seguinte maneira, né? Vocês estão fazendo uma composição chegando ao custo direto, né? Para calcular o custo indireto, vocês têm aquela tabela de parâmetros lá que podem usar ali como uma referência. Para contingência já está colocado, estabelecido que nesse momento a gente vai usar os 5% ali. Mas em relação a essa questão dos itens não incluídos no CUB para o cálculo do custo direto, se eu estou fazendo uma casa, o que vale a pena eu não deixar para trás ali na casa, que estaria fora da minha estimativa ali? As fundações dessa casa, e buscar um parâmetro, quanto representa a fundação de uma casa em relação ao custo da estrutura, algo do gênero, para poder trazer o custo da fundação. Se a minha casa, eventualmente, né, para você começar a ter que botar uma piscina, quais os custos de uma piscina dessa casa? Algumas coisas que são bastante impactantes ali e que não devem ficar de fora. Estou falando de um prédio no Recreio, um predinho no Recreio, que eu tenho ali. Eu tenho a fundação desse prédio, que eu tenho que calcular, estimar em separado. E tem também os elevadores, estão fora, né? Eu tenho que Então, buscar lá um valor referencial também para colocar 2 elevadores no prédio lá que estão fora. São, né, 2 custos ali que, eventualmente, não é uma piscina que possa ter. Ou seja, olhar lá aquele documentinho que fala o que não está contemplado, listar aquilo ali, olhar para o projeto de vocês, ver o que tem. Fundação todo mundo vai ter, obviamente, né? Mas piscina pode ser que um tem, outro não tem. Elevador não tem, outro não tem. E tentar ir atrás lá de trazer um valor que seja um valor, né, factível, crível, para poder ter uma estimativa dos custos de construção, ou melhor, dos custos diretos que vão compor o custo de construção, que esteja mais próximo da realidade. Tá certo? Tá claro para vocês isso aí? para isso, fica aí, né, a oportunidade de, se tiver qualquer dúvida, tirar dúvida com a gente, mandar um e-mail, enfim. Sim, 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 sim. Você Que a sempre gente pode ajudar a comentar sobre esses custos, né? Eu vou fazer uma fundação direta. Bom, fundação direta pesa, vamos imaginar que a fundação direta pese aí 3% do custo direto, por hipótese. Então, esses parâmetros a gente consegue dar, mas depende muito do tipo de empreendimento. Então, estabelecer um parâmetro genérico para qualquer tipo de empreendimento, eu prefiro provocar a discussão, Luiz, e a gente chegar, quanto é que custa Sim. executar uma piscina? Que essa piscina é para uma casa ou para um prédio? Vai para uma casa. Bom, a piscina custa mais ou menos, vamos estimar, entre a parte hidráulica, a estrutura, etc., acabamento, vamos imaginar que a piscina custe aí, sei lá, R$ 30.000. Uma piscina de, sei lá, 4x3, uma coisa desse tipo. Eu prefiro provocar a discussão do que estabelecer um parâmetro que pode ficar muito fora Perfeito. da realidade, entendeu? Perfeito. Mas eu não sei, a gente estava aqui há 6 minutinhos de encerrar o nosso tempo da nossa última salinha aberta aqui. Eu não sei como é que você não lembra muito bem como você conduzia ali, mas tem um trabalhinho que você sempre encomendou para eles. Deixa eu pôr esse trabalhinho, dividir com eles, compartilhar isso aqui. Você vai se lembrar. Deixa eu só achar, tá aqui, pages. Este exercício, né? Você propunha ali. Eu acho que é chegado o momento ali deles se lançarem a resolver esse exercício aqui, certo? Uhum. Que na verdade o desafio ali é montar a viabilidade estática, né? No caso aqui mais a estática, né? Fazer a primeira Não aquela continha, estática. a primeira continha para a viabilidade estática, ou seja, né? Quer comentar rapidinho, apresentar isso aqui? Que já tem as Isso condições aí se lançarem a resolução deste exercício aqui, nesse momento. Esse é um exercício que a gente faz em sala, que a gente discute em sala para poder exercitando aí esses conhecimentos que a gente está discutindo. Então, na realidade, a provocação é que vocês... aí tem todos os dados, né, de terreno, tem as áreas, né, estabelece o padrão, enfim, para que a gente monte aquele quadro da viabilidade estática, que foi aquele quadro que o Luiz apresentou lá atrás. Então, tem aí o tipo de empreendimento qual com seus custos, custos do terreno, né, tem os ponderadores, né, para serem utilizados aí aliás, aí não estão os ponderadores, né? É para vocês usarem os ponderadores daquelas tabelas que a gente tem. Aparecer Aqui está o quadro de área, né? Aí está o quadro de área. Vocês vão ver que esse projeto é bem parecido com o projeto da norma, acho que é exatamente igual. É só para vocês exercitarem aí esses conhecimentos e a gente poder discutir, tirar dúvida em sala, porque essa é uma parte importante aí.
Isso, em e é bom resumo, que fique sedimentado. isso, em resumo, vocês vão chegar ali para esse produto colocado, né, buscar, que isso não está trazido aqui, acho que não está trazido sim. Não fala aqui do preço do terreno, custo mensal do condomínio, mas sim, para o estático, por quanto essa unidade é vendida? Cadê? Ainda não está aí, não, Ah, né? não está aqui, né? Não. Não, acho que não está. Enfim, Aí estabeleceu. a recomendação é que você vá use qualquer referência de mercado, Zap, qualquer coisa, para estabelecer o custo de venda dessa De unidade venda da também. O valor cidade e vocês vão ter a tarefa com essas informações calcular o custo do empreendimento, para calcular a viabilidade estática. Preço de venda de um lado, custo do empreendimento do outro, vocês vão, né, ter a resposta aí da viabilidade estática para gente. Então, eu queria que vocês se lançassem a pensar isso ao longo dessa semana, tá? Para a gente poder voltar semana que vem aqui juntamente com e vocês, fazer esse exercício fazer junto. o exercício junto, tá? Então, para essa semana, o que se soma em termos de desenvolvimento do trabalho, está com 3 minutinhos para encerrar aqui, e se soma em termos de desenvolvimento do que vocês estão trabalhando em cima. Pegar lá o produto de vocês, que a gente comentou ao longo dessa semana, e fazer lá, né, estabelecer lá um quadro de áreas, né, chegando a uma área de construção equivalente. Para cada produto, ir lá, pegar o referencial, nesse caso de vocês aqui será o CUB, e calcular o custo direto de construção. Complementar com as informações que somam esse custo direto que a gente havia comentado anteriormente, e depois chegar ao custo de construção, através dos parâmetros colocados, calculando os custos indiretos, adotando a contingência de 5%, chegando aí a um custo de construção. Com o custo de construção colocado, com o custo do terreno que vocês têm em mente, através dos parâmetros, vão popular, né, vão chegar aos custos, que seria ali os outros componentes para calcular o custo do empreendimento, segundo aquela tabelinha que foi apresentada. Então, vocês têm um trabalhinho ali relativamente, né, não muito grande pela frente, mas para poder desenvolver ao longo dessa semana, somado aqui a pensar esse exercício. Em caso de dúvida que vocês venham a ter, para calcular essas áreas, calcular esses custos, eu estou aqui à disposição de vocês podem me acionar aqui a qualquer momento, né? Tem o meu Eu contato também. direto. Eles Marcelino, têm meu e-mail aí, não tem? é que você está numa fase também, não quero também te atrapalhar, Marcelino, por função da tua reta final aí que você está fazendo essa semana, não quero causar nenhum contratempo para ti. Quero sim te agradecer por você ter chegado aqui hoje, ter somado conosco aqui, ter participado aí, acho que o pessoal gostou bastante, e sempre que puder, vai ser um prazer tê-lo conosco aqui, participando. Não, Tá? assim, eu tô 4 horas a menos, né? Então, para mim, agora são 8 horas da manhã. Madrugou aí, pô. E ontem foi aniversário de uma amiga minha, por isso que eu me atraso para dormir até mais tarde hoje. Sem problema, sem problema. E aí eu queria só dizer o seguinte, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode usar o e-mail, não sei se está, se eu não conseguir responder, vocês vão me perdoar, mas se eu puder, eu vou responder, vou ajudar no que vocês precisarem aí, tá certo? Eu não sei se meu e-mail está no material que você divulgou aí, Luiz. Deve estar, né? Tá, acho que todo slide ali, vamos ver aqui, Tem. Mas tem Não, sempre coloquei, não sei se você mudou, tá sim, mas tá pode lá, usar. tá sim, é o mecn64@me.com. Está Exatamente, lá se precisar colocado. de alguma coisa. Tá? Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês estão por aí ainda? Estamos com 38 participantes aqui, somado eu, Marcelo, 36 alunos participaram conosco aqui hoje dessa nossa live sem bebida. Todo mundo fazendo live aí, metendo bebida para dentro, né? A gente pode combinar uma aula dessa aqui no sábado à noite também, tomar um goró. Se vocês tiverem afim também, te incrementar um pouco, né? A gente faz também, viu? Sem problema. Tranquilo? Obrigado, professor. Valeu, meus Bom dia para caros. vocês, hein? Valeu. Uma boa semana para vocês aí. Marcelino, eu vou te chamar aqui no WhatsApp para a gente trocar uma ideia aqui rapidinho, tá? Tá bom, um abraço. Valeu, um abração. Valeu, gente. Tchau, tchau.